Pessoal, vamos lá. Eu vou atualizar para vocês hoje, né, os últimos setups que eu passei no Ethereum e no Bitcoin, né? Nós conseguimos pegar uma boa oportunidade no Ethereum, pegamos também no Bitcoin, tá? Eu vou falar sobre ambas para vocês, vou explicar, né, o atual cenário e as próximas possibilidades que nós temos, tá? Então, essa semana, né, nós tivemos aí a influência da paralisação do governo dos Estados Unidos, né? Por questões políticas mesmo, então isso acaba impactando no mercado. Então, foi uma movimentação um pouco atípica, mas a gente já esperava, né, que poderia acontecer esse movimento. Então, no Ethereum, o que que acontece, tá? Se vocês pegarem aí os últimos vídeos que eu gravei para o YouTube, vocês vão ver, né, os setups que eu vou mostrar agora o desenvolvimento, tá? Então no Ethereum nós conseguimos pegar, tá, uma excelente oportunidade de short, viu? Nós pegamos um short no order block do gráfico diário, tá? Onde a gente conseguiu aí um risco retorno aproximado de 6 vezes, tá? Foi aí aproximadamente 14% de baixa, onde o preço fez uma mudança de caráter no intraday, tá? Mas nós focamos no POI do HTF, tá? O POI HTF ele vai sempre ser superior ao POI LTF, tá? Então, se tiver um contexto, né, de uma liquidez interna para o preço varrer, o preço sempre vai tender, né, a mitigar um order block ou, né, um POI, pode ser um FVG, um BPR. Sempre o preço vai querer, né, fazer essa mitigação no POI diário, tá? Ou semanal, sempre no HTF. Então, se você está negociando no gráfico de uma hora, por exemplo, é interessante você, né, procurar por níveis chaves no 4 horas, no diário e assim por diante, tá? Então, sempre tenha em mente que o preço vai respeitar mais o HTF do que o LTF, tá? Então, no Ethereum nós conseguimos pegar esse setup, tá? Assim que o preço chegou na liquidez interna do range diário, nós fechamos o nosso trade, tá? E aguardamos por posição, né, no nosso POI diário, tá? Nosso POI de alta, né? O nosso POI bullish, no caso. Por quê? Porque nós tínhamos a formação, né, de um range de negociação diária, né, onde o preço ele varreu a liquidez interna e quebrou a estrutura, formou para a gente a base do range, né? Com a base desse range, nós esperamos, né, com que o preço confirme o início da correção desse range. Então, o preço formou essa base, quebrou a estrutura, formou para a gente a liquidez interna, né? Depois acumulou, gerando mais liquidez na parte inferior. Então, o que que acontece? O preço veio, varreu essa liquidez e mitigou o nosso POI. Onde, o que que nós consideramos aqui como POI? Nós consideramos a nossa zona de OT, tá? Então, essa zona de OT, você poderia ter montado a sua posição na parte superior dela, tá? Ou na parte inferior, ou no meio termo, né? Como que eu montei a minha posição aqui, né? Como que eu passei para os alunos do grupo VIP, e também comentei no último vídeo que eu postei, tá? Eu montei a minha posição 50% na parte superior, tá? Em 3.960 e 50% em 3.830. O meu médio ficou mais ou menos em 3.900, tá? E o meu objetivo nessa operação seria a liquidez externa, tá? Porém, o preço aqui, ele já está chegando dentro, tá, de um order block diário, viu? É um order block relevante? Sim, tá? Eu não vou montar a posição de short aqui, porque a estrutura predominante é a bullish. Então, eu não vou montar posição de short aqui por enquanto, tá? Para mim pegar uma posição de short aqui, eu precisaria que o preço alinhasse o fluxo para baixo, tá? Então eu vou fazer saída parcial aqui, tá? Fecho uma parcial de 25% e deixo o restante aí fluindo para o último alvo, tá? Lembrando que o stop loss já fica protegido. Então no Ethereum, nos últimos dias, a gente conseguiu pegar dois trades excelentes, tá? Dependendo da sua gestão de risco, dois trades como esse aqui paga o seu mês,
tá? 2 trades como esse aqui é o suficiente para ser muito lucrativo. É claro que a gente pega várias outras oportunidades, eu tô te dando um exemplo, tá? São trades excelentes, são trades onde na parte do long até o momento eu tô conseguindo aí 14% e eu consegui também 14% de queda, tá? Então, se você multiplica pela alavancagem, já dá um já dá uma porcentagem aí super interessante em cima do seu capital investido, tá? No Bitcoin, o que que nós temos aqui, tá? O Bitcoin é o seguinte, nós também estamos, né, dentro de um range bullish no gráfico diário, tá? Porém, o gráfico do Bitcoin está um pouco diferente, está mais acumulado, né? Então, a gente conseguiu pegar algumas oportunidades de compra dentro desse range, tá? Porém, não se desenvolveu até a ATH, né? E nessa última semana, o preço criou para gente, né, uma estrutura interna, é uma estrutura no intraday de baixa, uma estrutura interessante, né? Onde o preço quebrou, né? Um fundo forte no gráfico de 4 horas, fez um alinhamento bacana, tá? Porém, quando o preço chegou no nosso POI aqui, o preço não respeitou, né? Foi exatamente durante, né, a paralisação do governo dos Estados Unidos. E isso atrapalhou bastante esse comércio, tá? Então, esse trade aqui nós tomamos um stop, tá? Onde nós pegamos um short e o preço seguiu, né? Então, nós tomamos um stop, tá? Eu até separei para vocês aqui. Foi o seguinte, esse é o resultado do trade do Ethereum, né, que está correndo por enquanto, tá? E aqui tá o trade do Bitcoin que eu tomei um stop, tá? Então, meu short 16.800, 116.800, né? Eu passei um short entre 115 a 116.800, tá? O meu stop loss era de 118.500, tá? Então foi bem na quebra aqui. E como que funciona, né, a gestão de risco quando você está negociando análise institucional, né? Quando a gente fala análise institucional, muitas pessoas pensam, ah, você negocia como uma instituição? Não, é o contrário, né? A gente segue os rastros dela, né? Só que para você conseguir ser lucrativo no mercado, você precisa ter uma boa gestão, né? E como que funciona uma boa gestão? Uma boa gestão é o seguinte, você perde de colher, né? Você perde pouco. E quando você ganha muito. Entendeu? Então, se eu for pegar a proporção, né, desses dois trades, vocês podem observar que ambos os trades têm uma alavancagem de 10x. Tá? Ambos estão com alavancagem de 10x. Porém, nesse trade do Ethereum, eu estou ganhando 10 vezes mais que eu perdi aqui. Entendeu? Então, é como se eu pudesse errar 10 vezes o trade do Bitcoin que eu ficaria no 0 a 0. Com esse tamanho de stop, né? Claro. Então, dentro do mercado financeiro, né, o mercado de cripto, principalmente porque é muito volátil, não é só o gráfico que importa, tá? É um conjunto, é o gráfico, é a gestão, é o emocional, né? Então, para você negociar, é um conjunto de 3 coisas que são muito importantes, tá? Então, o que que nós podemos esperar aqui pro Bitcoin agora, né? Depois que o preço fez essa movimentação agressiva, tá? Nós temos no Bitcoin uma região interessante de oferta, né? Que está nessa região aqui, tá? Ela é mais extrema um pouco, entre 122.000 a 124.500, né? Que seria a TH. Mas nós temos aqui um BPR interessante e foi uma região onde o preço varreu liquidez e imediatamente o preço jogou para baixo. Então tem uma grande pressão vendedora nessa região. Então o preço pode chegar na região de 122 mil e jogar para baixo novamente. Só que não é interessante você apregoar a ordem aqui, tá? É interessante o preço chegar nessa região, você descer o seu tempo gráfico, você procurar por um alinhamento de fluxo, tá? Você conseguir um alinhamento de fluxo aqui, você consegue pegar um short perfeito. Caso o contrário, o preço vai renovar a TH, tá? Se o preço continuar subindo com bastante volume, o preço vai renovar a TH. Olhando para um repique de alta, né, um pullback, o que que nós temos? Nós tivemos a formação de um order block no diário, né? Tivemos também, né, a quebra de estrutura, onde o preço varreu liquidez interna, né, levou esse fundo, onde eu considerei um choque interno,
como liquidez interna e quebrou a estrutura. Então, validou para a gente aqui a possibilidade de estar negociando um repique nesse order block, tá? Então, é onde a gente poderia também montar uma posição de compra no Bitcoin, estar em 114.870, tá? Daria para montar uma posição de compra aqui interessante. No short, no caso do short, é igual eu falei, é interessante aguardar o alinhamento de fluxo, viu? Eu vou continuar monitorando o mercado, né? Nós conseguimos pegar também uma oportunidade em ARB, tá? Passei para vocês no grupo gratuito, no grupo VIP, né? Compartilhei também de uma forma mais não tão transparente no grupo Free o setup em si, mas a análise tá tanto no grupo Free quanto no YouTube, tá? Um trade também em desenvolvimento. E eu vou continuar monitorando o mercado, analisar algumas outras oportunidades em altcoins, tá? Tanto intraday quanto swing, e vou compartilhar, né, algumas análises com vocês no grupo gratuito e vou compartilhar sinais e análises, né, no grupo VIP. Então, se você tiver condição de entrar no grupo VIP, manda uma mensagem no Telegram que eu vou estar te respondendo, tá? Vou te mandar as informações. Se você não tiver condição, entra no grupo gratuito, tá? Se você puder, compartilha o vídeo com seus amigos, nos outros grupos, né, que são liberados. É... E é isso aí, pessoal. Nos próximos dias agora, né, eu tô fechando uma turma de mentoria. Alguns alunos de mentoria tá se inspirando, então eu vou pegar aí mais ou menos mais uns 2 ou 3 alunos, tá? Então, se você tiver interesse em aprender, é, você sendo brasileiro ou não, você entra em contato comigo no Telegram, que eu vou estar te respondendo e a gente consegue alinhar tudo, beleza? E é isso aí, galera. Fica com Deus, Deus abençoa. Qualquer dúvida, eu tô lá no Telegram.